Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 24, versículo de 37 a 44. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse próximo domingo, a igreja inicia o tempo do Advento. Serão 4 domingos de preparação para a chegada de Jesus. Nesse pequeno retiro do Advento, nós somos convidados a nos preparar para a sua chegada. Mas o que é Advento? Advento significa chegada ou vinda. É um período, meus irmãos, de preparação espiritual para a celebração do nascimento de Cristo, marcado por reflexões, arrependimento, fraternidade e paz. A expectativa se volta, meus irmãos, para a celebração do Natal, a primeira vinda de Jesus, e para a esperança de que Ele retornará um dia para julgar os vivos e os mortos. Começando nesse domingo, 4 velas, meus irmãos, serão acesas durante esse período, simbolizando uma virtude, simbolizando a esperança, a fé, a alegria e a paz. Mas o Evangelho de hoje, desse domingo, nos chama a atenção para a segunda vinda de Cristo. Será que nós estamos preparados para essa vinda de Jesus? O Evangelho nos recorda que será como aconteceu com Noé. Noé e sua família foram os únicos que se salvaram do dilúvio. E nesse Evangelho, quando Jesus nos chama a atenção, assim: ficai vigilantes, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai chegar. Pode ser que arrebate um e deixe o outro. Tudo vai depender de quem está preparado. O Evangelho desse domingo passado, meus irmãos, nos lembrou que precisamos observar os sinais. E nós, meus irmãos, já estamos vendo esses sinais. As guerras, as violências, as enchentes, meus irmãos, os terremotos, quanta coisa ruim acontecendo. É que precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado com o exagero da comida, da bebida, das orgias que muitas vezes, meus irmãos, nos tira a atenção e vamos vivendo como se nada acontecesse. São Paulo, numa das suas cartas aos Romanos, também nos exorta, nos fala. Ele diz: a noite vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das coisas, das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedemos honestamente como pleno dia. Nada de glutoneiras, exageros na comida, bebedeira, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e nem de rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos diz assim na sua carta. Jesus, nesse Evangelho, disse assim: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé.
Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. Meus irmãos, Jesus disse assim para dizer de que quem estiver preparado, ele vai levar, será levado. E quem não estiver preparado, será deixado. Ficai preparados, Jesus disse, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Deus, meus irmãos, não nega o prazer humano, né? O prazer de comer, de beber. Mas, meus irmãos, nós não podemos deixar nos seduzir. Não pode, meus irmãos, nos tirar o propósito de ficarmos mais perto de Deus. Os prazeres humanos, muitas vezes, meus irmãos, nos cegam. Não podemos viver só para comer, beber e outros prazeres. Por exemplo, né, muitas vezes a gente diz assim, eu vivo para trabalhar, para poder depois comer e beber, e só. E não temos muitas vezes tempo para rezar, para ir a uma igreja, para fazer boas ações. Pensamos que não vamos morrer um dia. Existem, meus irmãos, 2 maneiras da gente se encontrar com Deus. Talvez sejamos a geração que vai ver Jesus voltando, né, nas nuvens. Ou seremos nós, meus irmãos, que vamos ao encontro dele através da nossa morte. Por isso, meus irmãos, é preciso que nos preparemos. Não sabemos o dia nem a hora. Mas como vigiar? Como nos preparar? É saber, meus irmãos, saber dos nossos limites. O que nos tem alimentado a nossa alma? O que tem alimentado a nossa alma? As coisas terrenas ou as coisas de Deus? Precisamos das coisas terrenas. Nós não podemos deixar de comer, de beber, precisamos. Mas nós não podemos deixar que tome conta das nossas vidas. Porque quando esse dia chegar, meus irmãos, não dá tempo da nossa conversão. Aproveitemos, meus irmãos, esse tempo para nos preparar para essa vinda. Meus irmãos, como será que está a minha relação com Deus? Pensemos, meus irmãos, e peçamos a Deus a graça de nos vigiarmos sempre e estarmos assíduos na escuta da palavra de Deus, participando do seu corpo e sangue nas missas, para que estejamos com o coração preparados para acolher o nascimento do Salvador e que nós possamos aprender a colocar nossas esperanças nos bens eternos. Amém? Amém!